Boa noite, irmãos. Graças a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir a vocês que vocês abram comigo a palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. Vamos ler os versículos 26, 27, 28 e 29. Capítulo de número 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Talvez você possa achar até estranho nós iniciarmos uma reunião fazendo uma leitura desses cultos, desses versículos. Mas, irmãos, eu quis começar utilizando essas palavras que Paulo disse para a igreja de Corinto, uma igreja especial, uma igreja abençoada, uma igreja de muitos membros e de muitos obreiros, com vários e vários dons atuantes. Mas existe uma coisa dentro da nossa caminhada cristã: Deus, Ele não escolhe os melhores do mundo. Deus, Ele não escolhe as pessoas mais capacitadas, as pessoas mais especiais no mundo para fazer a sua obra, dentro da nossa lógica, dentro do nosso raciocínio. Por mais que a gente venha se preparar, por mais que a gente venha ser uma pessoa especial, por mais que nós venhamos a conhecer como fazer, por exemplo, como tocar. Para ser um músico dentro da igreja, a pessoa precisa saber tocar, precisa conhecer notas musicais, precisa conhecer os instrumentos. Mas não é porque a pessoa é um excelente músico, um excelente profissional, um excelente cantor. Não é porque é uma pessoa que chegou e tem um conhecimento vasto da palavra de Deus, que ela vai chegar e ela vai se achar totalmente capacitada para chegar e fazer as coisas de Deus. Acabamos de ler: Deus, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus, Ele faz as coisas da maneira que Ele quer. Eu vou pedir a vocês: quem é o obreiro desta igreja? Fica em pé no seu lugar. Aqui o Diego já está de pé. Quem é o obreiro dessa igreja? Fica em pé no seu lugar. Tem mais gente, irmão Zequinha, irmão Antônio. Olha só, irmãos. Manuel, Maria. Olha quantos obreiros nós temos. Eu vou dizer para vocês, irmãos: algum dia você se imaginou em ter capacidade pessoal para trabalhar na obra de Deus? Irmãos, todos nós, algum momento na nossa vida, nós podíamos até ter pensado, mas nunca fomos nada. E se estamos onde nós estamos, é porque Deus, Ele tem usado e abençoado a vida da gente, para que a gente possa ser um servo de valor. E como diz a palavra, a glória é de quem? Não é nossa. A glória é do Senhor. A glória é de Jesus. Por isso nós estamos aqui. Estamos aqui para a gente chegar e adorar e a gente poder servir ao nosso Deus. Vamos fazer oração. Vou pedir que todos fiquem em pé agora nesse momento e que nós, ao fazermos oração, vamos louvar o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui em Tua casa, ó Pai.
para te louvar, te agradecer, para engrandecer o teu santo e maravilhoso nome, ó Pai, para te agradecer por essa semana que o Senhor concedeu a cada um de nós, ó Pai. Louvado o teu santo, maravilhoso, teu nome, ó Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o teu Espírito nos trouxe aqui esta noite à tua casa. Hoje, ó Senhor, além de nós cultuarmos ao Senhor, de nos encontrarmos aqui na tua casa, ó Pai, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Uma ordenança que Jesus colocou para nós, Senhor, para que dia após dia, tempo após tempo, nós estejamos celebrando, comemorando a morte de Jesus até a sua volta, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está sentado à tua destra, aguardando o teu sinal, Senhor, para vir buscar o teu povo, nós que fazemos parte do teu povo, para que nós venhamos a habitar na eternidade, para que o tempo inteiro da eternidade nós venhamos somente a render graças e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tome a direção desse culto, dessa reunião, que o teu Espírito venha estar tratando, tocando, abençoando cada uma das vidas que está aqui presente, ó Pai, e que tudo aquilo que acontecer esta noite aqui em tua casa seja para a honra e louvor da tua glória. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus.
Queremos o teu nome engrandecer.
Coríntios, capítulo de número 3, nós vamos ler o capítulo inteiro, tá, irmãos? A palavra de Deus, ela diz assim, versículo 1, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar como fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro,
tornará a obra de cada um, pois um dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém vos engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos bons. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, hoje é o último dia último domingo, quer dizer, que eu oficialmente estou dirigindo um culto, estou pregando como pastor responsável dessa igreja. E a próxima vez que eu vier a pregar será como convidado. Mas, já de alguns meses atrás, desde os tempos em que a gente passou pelo processo da primeira sucessão, e que o pastor da época ele tinha aceito, eu já tinha dentro do meu coração 3 versículos para trabalhar e falar na minha despedida, que são esses versículos 5, 6 e 7. Não seriam na totalidade o capítulo 3 inteirinho, mas seriam os versículos 5, 6 e 7, que diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta alguma coisa, nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. Esses 3 versículos eles já estavam no meu coração já há alguns meses atrás, ou mais especificamente 6 meses atrás, né? E fazendo uma retrospectiva, isso é vocês que vão dizer acerca de todo esse tempo que eu estive aqui com vocês, 4 anos, né? Estaria completando ao final desse mês 4 anos. Eu não sei se deixei alguma coisa boa ou proveitosa a cada um de vocês, mas nesses últimos meses a minha intenção foi deixar de fazer que a obra de Deus aqui nessa casa ela exista uma continuidade debaixo do temor a Deus, debaixo da direção dentro da palavra de Deus, e também acerca das nossas convicções doutrinárias, as convicções da nossa denominação, que são baseadas na declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. E hoje, eu gostaria de falar acerca da relação e da responsabilidade do homem de Deus, no caso o pastor, para com a igreja, da relação da igreja com Deus e para com o seu pastor. E hoje eu vou utilizar e trabalhar dentro desse capítulo. Esse capítulo ele vai se encaixar muito bem dentro da nossa realidade, a realidade que nós, como membros da PIB aqui de Missões Paulista, nós vivemos aqui. Não exatamente como Paulo ele chega e ele trabalha com repreensão dentro do início desse capítulo, mas dentro do contexto daquilo que ele fala, pelo menos no início desse capítulo, se a gente for acompanhar e a gente for olhar para cada ministério do qual nós fazemos parte, todas as igrejas passam por aquilo que ele vai chegar e ele vai trabalhar. Dentro daqueles que fizeram
né? A Bíblia que eu trabalho com a Bíblia Shed, com a Bíblia do Estudo Genebra, e aqueles que fizeram, né, o trabalho dessas Bíblias, esse capítulo 3 ele foi dividido em 3 subtítulos, tá? E eu vou trabalhar essa noite dentro desses 3 subtítulos, para a gente poder chegar e falar um pouquinho mais acerca da nossa relação como membros, da nossa relação como igreja, da nossa relação para com o pastor, da nossa responsabilidade de que exista sempre uma continuidade, tá? E eu vou falar durante a mensagem desta noite o quão é importante nós estarmos sempre baseados na palavra de Deus, dentro da nossa doutrina, né? da nossa declaração de fé, dentro da nossa regra doutrinária. As Escrituras Sagradas, ela é a nossa principal regra de fé. Qualquer lei, qualquer decreto que a igreja ela venha chegar e colocar como regra para a sua existência, ela tem que estar sempre debaixo da palavra de Deus, ou seja, ela nunca pode estar acima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é soberana. Então nós vamos trabalhar um pouquinho nisso daí essa noite. O primeiro ponto, que vai do versículo, capítulo 3, né, que vai do versículo 1 até o versículo 9, Paulo ele trabalha com dissensões e divisões que existiam dentro da igreja de Corinto, né? E essas divisões que existiam dentro da igreja de Corinto, ela demonstrava a falta de espiritualidade. Olha que estranho, uma igreja que tinha todos os dons, mas que tinha muitas divisões dentro dela, fazia com que eles tivessem falta de espiritualidade. Como isso é possível? Porque, por exemplo, existiam dons de cura, existiam dons de fé, existiam dons de poder cuidar do povo, existiam dons, sabe, de chegar e pregar a palavra de Deus. Então, como que alguns dons que são dons do Espírito Santo, todos os dons eles são que o Espírito concede a todos nós, mas alguns dons eles são de nível espiritual, não simplesmente o dom de você chegar e você agir, por exemplo, como hospitalidade, de você agir com piedade, compaixão, que isso aí está dentro do nosso coração. Mas alguns dons que são considerados espirituais, Paulo ele chega e fala que por causa da divisão que existia dentro da igreja, Paulo chegava e falava que isso demonstra falta de espiritualidade. Então a primeira coisa que Paulo ele vai chegar e ele vai trabalhar, lá no versículo de número 3, ele vai chegar e ele vai falar o seguinte: dentro de vocês existem ciúmes e contendas, mostrando que vocês são carnais, que vocês andam segundo o homem. Então Paulo ele vai trabalhar com essa repreensão dentro da igreja, porque essas divisões e essas contendas existiam dentro da igreja. Aqui ele vai falar, como nós lemos no versículo de número 5, Paulo e Cefas, mas quando você chega, você lê desde o primeiro capítulo desse livro de Coríntios, Paulo ele chegou e falou assim: dentro da igreja tem partido que era a meu favor, tinha partido que era a favor de Apolo, tinha partido que era a favor de Cefas, Pedro, e tinha partido que era a favor de Cristo, né? Que deveria ser Cristo acima de todas as coisas. Mas Paulo ele vai chegar e ele vai falar isso daí, que existiam essas divisões, ou seja, os membros eles chegavam e colocavam e demonstravam as suas preferências. Aí você vai pensar o seguinte: dentro de nós como membros, quando nós chegamos e nós queremos ouvir uma palavra, nós gostamos de uma determinada palavra, nós, dentro do nosso intelecto, dentro do nosso espírito, nós somos movidos por quê? Nós somos movidos por emoções, somos movidos por preferências. Às vezes nós preferimos, né, uma pessoa que dialoga muito bem com o povo, que faz um trabalhar recíproco na sua pregação, na sua mensagem. Conhecemos, por exemplo, pregadores que são humoristas. Eu acho que isso aí até é estranho, mas existem pregadores que são humoristas, que fazem o povo da igreja dar risada, né, dentro das suas pregações. Mas tudo isso aí são coisas de preferência. Existe dentro do nosso raciocínio a nossa lógica, que muitas vezes elas podem trair o nosso relacionamento
relacionamento com Deus. Por quê? Imagina que nós, que já passamos por 2 processos de sucessão, e nesses 2 processos de sucessão vocês puderam acompanhar bem, né? Bem que eu digo é assim, fizemos escolhas. Por quê? Por pessoas que se chegaram e se apresentaram de uma determinada maneira para nós, o povo em geral gostou desses 2 irmãos, né? E aí depois, por motivos particulares e pessoais, eles desistiram. Só que quando você começa a conviver, quando você começa a conhecer um pouquinho melhor, porque quando você conhece superficialmente é tudo muito bonito, não é verdade? A gente, por exemplo, quando a gente vem para a igreja só para cultuar, nós nos conhecemos superficialmente. Por quê? Né? Tratamos irmão como irmão. Em que sentido? Nós cumprimentamos, nós abraçamos, nós falamos que amamos, mas no dia a dia é que nós vamos conhecer melhor essas pessoas. Então, a questão de ciúmes e contendas ou preferências significa o quê? A partir do momento em que eu prefiro escolher uma pessoa em detrimento de outra, o que eu estou fazendo? Automaticamente dentro de mim eu estou criando uma divisão dentro do corpo. Ou seja, irmãos, pode passar quem for aqui para ser pastor dessa igreja, a gente nunca pode chegar e comparar essa pessoa com aquele que já passou. Você pode comparar até a maneira de trabalhar, você pode comparar até a maneira da pessoa se apresentar, mas a gente não pode chegar e comparar, esse prega melhor que o outro, aquele outro lá ele sabe pregar melhor de uma maneira que eu tenho. Irmãos, todas as pessoas que elas pegam o microfone para pregar a palavra de Deus, se ela chegou e ela pediu a Deus para chegar e ser usado pelo Espírito de Deus, nós como povo, nós como servos, nós como igreja, nós temos que ouvir essa palavra. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que julgar o quê? Não é o pregador, nós temos que julgar a palavra. Coisa que ninguém quase faz, porque a gente volta para a nossa casa e a gente não vai analisar a pregação. Às vezes a pessoa está falando o maior absurdo no mundo, e o povo caiu na graça daquele pastor, daquele irmão. E aí o que acontece, irmãos? A gente está sendo enganado, a gente está sendo ludibriado e a gente está sendo levado pela enganação, mas a própria palavra de Deus, ela diz que o Senhor vai deixar que aqueles que não observam a palavra, vai deixar com que aqueles que não vivem a palavra, elas iam ser deixadas pelo espírito de engano. Por que será que Jesus ele faz isso? É porque essas pessoas, elas não estão buscando a Deus, estão buscando o homem. Ou seja, naquela igreja, não estou falando que existe, isso daí é só um exemplo, para que a gente possa chegar e refletir dentro de nós mesmos as nossas preferências. Quando eu prefiro uma pessoa, por ela ser uma pessoa, é uma coisa. Quando eu prefiro uma pessoa, porque ela é serva de Deus, aí existe um complicado. Porque o primeiro a ser adorado, o único dentro da obra, quem é? Deus, não é homem. E Paulo ele chega e ele abomina quem chega e fala, eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, no caso que ele vem falar aqui. Paulo ele chega e ele fala que ele e Apolo, eles são servos, eles são mordomos, eles são despenseiros, eles são aqueles que são usados para fazer a obra de quem? Para servir a quem? Ele está escrito aqui ele está definido de maneira oculta. Olha só o que ele chega e fala aqui. Versículo de número 5, ele vai dizer assim: somos servos por meio de quem crestes? Ou seja, nós acreditamos em quem? É no homem ou em Deus? Paulo ele vai falar que nós somos servos por meio de quem? De Jesus. Ou seja, nós, como povo e como igreja, temos que seguir a Cristo, independente de quem quer que esteja aqui na frente. Quem veio, quem vem ou quem virá, a pessoa nunca pode ser colocada numa posição superior ou igual a Deus.
essa pessoa, qualquer um que está aqui à frente, é tão falho quanto qualquer um dos membros da igreja. Qualquer pessoa que ela está numa posição de liderança não significa que ela está sujeita a falhas, ou que ela não está sujeita a falhas. Todos estamos sujeitos a falhas. Ou seja, as pessoas que estão aqui à frente, elas estão sendo usadas para fazer com que a palavra de Deus ela venha a ser colocada dentro do nosso coração, para que nós venhamos a crescer em quem? Em Cristo, não crescer sobre outras pessoas. Então Paulo ele vai chegar e ele vai falar exatamente sobre essas coisas. Outra coisa que Paulo ele vai chegar e ele vai mostrar é que, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: Deus é quem vai dar o crescimento para a igreja, irmãos. Olha só para vocês acompanharem. Na quinta-feira eu fui num culto de encerramento do seminário, do qual eu participei por mais de 4 anos. E aí eu encontrei com um irmão, vice-presidente da igreja lá do Estoril, que ele começou a fazer o trabalho de, não é nem evangelização na época. Isso foi lá pelos anos de 63, 64. Sabe, quando uma irmã que me fugiu o nome dessa irmã, até tentei lembrar para mim no vídeo, mas a gente não conseguiu se lembrar o nome da pessoa. Mas essa irmã, ela congregava na igreja lá de Estoril, lá em Bauru, e ela morava aqui, e ela chegou um determinado dia e abriu a porta da sua casa para o povo vir fazer culto a Deus. Aí muitas vezes dentro do nosso pensamento a gente pensa o seguinte: vamos fazer lição, vamos evangelizar, o propósito é alcançar vidas. Não, o propósito inicial não é alcançar vidas. A gente tem que chegar e a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, sabe? Uma missão, ela não começa especificamente com a intenção de atingir alguém. Abram lá no livro de Gênesis, capítulo 4, de número 26. Olha só que interessante o que diz esse versículo. E esse versículo ele vai esclarecer isso que eu estou falando. Gênesis 4, 26, ele vai dizer assim: Sete, um dos filhos de Adão, teve um filho, e esse filho que nasceu a Sete se chamou Enos. E então, a partir daí, se começou a invocar o nome do Senhor. Existia um hiato de anos, existia um espaço de tempo em que as pessoas não invocavam a Deus. Imagina o seguinte, irmãos: Adão e Eva, eles estavam no paraíso. Na palavra de Deus ela diz lá nos primeiros capítulos de Gênesis que Deus ele chegava na viração do dia, ele visitava o jardim para chegar e ter comunhão e conversar com Adão. Pecou, se perdeu, foi quebrado a aliança, foi proibido eles entrarem no jardim. Automaticamente o que aconteceu? Existia uma quebra de relacionamento entre o homem e Deus. O homem ficou perdido, ele não sabia mais como chegar e se comunicar e ter comunhão com Deus. E aí, quando nós chegamos nesse versículo que aconteceu muitos anos depois da queda, vai dizer o seguinte: que se começou a invocar, ou seja, eles a partir daí, sentindo a necessidade de estar próximos a Deus, eles começaram a fazer o quê? A cultuar a Deus. Os irmãos, quando eles vieram lá pelos anos 63, 64 aqui, eles se juntavam num carro para chegar e vir aqui na casa de uma irmã no passado. Eles iam com a intenção de cultuar a Deus. O nosso primeiro propósito importante na vida da gente não é só levar a palavra de Deus e alcançar vidas. O nosso primeiro propósito é a gente chegar e buscar e adorar a Deus. O tempo foi se passando, irmãos, e aí o que foi acontecendo? Hoje, 60 anos depois, olha onde nós estamos. Uma igreja levantada, edificada, muitas alegrias, muitas tristezas, muitos desafios, muitas vitórias.
algumas derrotas. As portas dessa igreja, elas estiveram para ser fechadas, conforme a irmã contou para mim. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel. Porta que Deus abre, nada pode fechar. Mas por quê? Lá no passado existia um propósito. Qual foi o propósito? Cultuar a Deus, irmãos. Muitas vezes nós como membros, muitas vezes nós como servos, muitas vezes nós como filhos de Deus, nós nos esquecemos que nós vamos à casa de Deus para a gente cultuar a Deus. Muitas vezes a gente vai assim, eu vou para a igreja porque hoje é dia de culto. Fazendo igual, como se fossem os católicos, né? Não sei se isso é hoje em dia, mas antigamente as missas dos católicos eram de manhã, o pessoal ia no domingo de manhã para chegar e fazer o seu devocional, a sua obrigação. E o crente não pode ter isso dentro do coração. A gente não pode ir à igreja para chegar e criar a obrigação, criar o costume, criar o hábito. A gente vai para a igreja como primeiro propósito, a gente cultuar a Deus, a gente agradecer a Deus, a gente buscar a sua face, a gente buscar como igreja, como povo, não somente individualmente, porque individualmente podemos fazer dentro de casa, mas como povo, como irmãos, como congregação, nós nos decidimos a chegar e nos reunimos numa determinada data, da hora de domingo, para que a gente venha estar juntos como povo de Deus, como noiva de Cristo, para a gente buscar a presença do Senhor sobre a nossa vida. E a gente aí sim poderá adorar de coração, alma, espírito, corpo e presença diante do Senhor. Muitas vezes a gente vem de uma maneira ao qual nós nem sentimos força para isso daí, mas a gente tem que se esforçar, porque a coisa que Deus ele mais ama é quando a gente cultua a Deus. Porque quando a gente cultua, nós podemos expressar a nossa gratidão, mesmo sentados no banco, mesmo a gente ouvindo, olhando, acompanhando somente, mas a gente, quando tem o coração aberto para Deus, nesses momentos em que ficamos na casa do Senhor, Deus ele trabalha de maneira tremenda na vida da gente, mesmo nós não sentindo nada. Porque esse negócio, irmãos, a gente tem que chegar e acabar com essa polêmica da gente chegar e falar assim, eu fui para a igreja e não senti nada. Nós não temos que sentir nada, nós temos que ter a certeza de que Deus está quando nós nos reunimos para louvar e agradecer e a gente chegar e adorar. Ele sempre está presente. Então o propósito inicial desta igreja que hoje ela é formada, não importa a quantidade, o que importa é que foram 60 anos em que as irmãs que são mais velhas aqui, mais antigas, elas têm muitas passagens, muitas histórias e muitos acontecimentos, e que, irmãos, tudo o que aconteceu no decorrer desse tempo, não importa se foram coisas ruins ou coisas boas, tudo foi para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado e exaltado sobre essas igrejas, sobre nós que fazemos parte do seu povo. E aí, irmãos, a gente tem que chegar ali, vamos passar para o segundo ponto, que ele vai falar sobre a responsabilidade de nós, isso não é só comigo, mas de todos aqueles que são obreiros dessa casa. A responsabilidade de nós somos como líderes e como ensinadores da palavra de Deus. Paulo ele vai chegar e ele vai trabalhar com isso daí, lá dos versículos 10 ao versículo 16. E aí eu vou me encaixar juntamente com todos aqueles que já passaram por aqui e aqueles que ainda irão passar. Não importa se são bons aqueles que passaram ou maus os terceiros, mas irmãos, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui.
Com certeza a maioria de vocês já sabe. Mas, há 4 anos atrás, quando a nossa igreja humilde, o pessoal que fazia parte da diretoria da época, foram buscar ajuda pela associação, e a associação ela trabalhava juntamente coligado com o Seminário Teológico Batista, lá do qual eu cheguei, fiz parte do seminário. Ela trabalhava em ajudar e enviar irmãos seminaristas de preferência, porque era difícil chegar e trabalhar com pastores, porque os pastores já eram poucos na nossa região há 4 anos atrás. Hoje existem um pouco mais número, mas na demanda de cada uma das suas igrejas continua sendo difícil chegar e fazer com que esses pastores eles venham trabalhar nessas igrejas que não têm pastor. Haja visto que em janeiro, como eu comuniquei a vocês, estou à procura de um pastor para me suceder. E olha só, passamos por 2 processos de sucessão. Um demorou 5 meses, o outro demorou 5 para 6 meses, o outro demorou quase que 2 meses e nenhum deles deu certo. Mas aí quando eu cheguei, no começo aqui em que eu vim com um propósito. O pastor William, quando chegou e conversou com o irmão de alguns irmãos, ele chegou e falou: bom, eu vou enviar um seminarista para ajudar vocês. E eu vim com esse propósito, eu chegar e eu ajudar no dia a dia da igreja. Acabei ficando por 4 anos, irmãos. Nem eu imaginava que eu ia ficar tanto tempo assim dentro da igreja. Mas, irmãos, eu lembrando do passado, foi um tempo extremamente difícil. A gente estava chegando no final de uma pandemia. Não tinha nem acabado a pandemia. Então você imagina que muitas igrejas, na época da pandemia, a gente acompanhava os noticiários, muitas igrejas fecharam. Hoje, por exemplo, se a gente chegar e for fazer uma comparação do passado, talvez você nem consiga se atentar a esse tipo de detalhe. Mas muitas igrejas pequenas, de portas pequenas mesmo, muitas igrejas fecharam e não conseguiram reabrir. E até deixaram de existir. Aí eu venho nesse contexto aqui. Esse contexto, ainda por cima do começo, uma das primeiras coisas que eu participei foi do funeral do velório do pastor Cabral. Logo no começo, quando eu comecei a vir aqui, o pastor Cabral tinha acabado de falecer. Aí veio o pastor William e a gente veio participar do velório, juntamente com a família. Participamos do velório, foi embora. Mas aí você imagina o sufoco, porque o pastor Cabral ele era um ícone dessa igreja. Sabe? Tantas coisas que ele fez, trabalhou praticamente quase que sozinho na construção desse edifício. Aí eu venho para a igreja, primeiro culto, tinha mais ou menos umas 12, 14 pessoas. Começamos a trabalhar. Ficamos fechados por 4, 5 meses, por causa da pandemia, que tinha voltado novamente, e aí voltou a reabrir. Irmãos, foram tempos difíceis para a igreja. Eu, graças a Deus, eu tinha bastante experiência com a igreja. A gente chegou e veio no começo, aconteceram algumas situações dentro dessa igreja e que a gente reduziu. Desses 14 irmãos, a gente conseguiu reduzir para uma quantidade de 6, no máximo 8 pessoas fazendo culto. Isso contando eu e minha esposa, que tínhamos acabado de chegar. Tinha quinta-feira que só vinha eu e a irmã Nilde. Só que, irmãos, a gente tem que ter no coração uma coisa: não somos nós. Porque muita gente chega e fala assim, vocês já ouviram a gente falar isso, irmãos, que vai fazer acontecer, porque é isso e porque é aquilo. Gente, acabamos de ler o versículo 7. Implanta outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente pode montar qualquer tipo de estratégia. A igreja pode até crescer, mas vai crescer de que maneira? Tem muita igreja por aí que a gente conhece que cresceu assustadoramente no passado.
Mas cresce de que maneira? Quando eu entrei para a Igreja Batista, lá pelos anos de 2013, eu e minha esposa, eu estava visitando muitas igrejas lá em Jaú. Quando eu entrei para a Igreja Batista, eu vim para a Igreja Batista como muitos, porque eu tenho um passado pentecostal, mas quando eu vim para a Igreja Batista, eu vim como a grande maioria desses irmãos que são de outras igrejas e vêm para a Igreja Batista. Eu vim para a Igreja Batista por causa da fama que era assim. Qual era a fama da Igreja Batista? Uma igreja que conhece e estuda a palavra de Deus. É lógico que depois que eu cheguei nesse convívio, dentro da igreja, algumas coisas estranhas aconteceram. Mas eu vim com esse propósito. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos. A igreja da qual nós fazemos parte, a denominação, a convenção que nós fazemos parte, ela não é perfeita. Tem falhas como qualquer outra denominação. Mas, como eu acabei de falar, existe uma coisa que me fez ter certeza de amar essa denominação. A palavra de Deus, ela é o princípio da regra de fé. Isso está na nossa declaração de fé. Ou seja, não tem nada que fica acima da Bíblia. As pessoas, elas podem criar qualquer tipo de regra ou lei dentro da igreja. Se está de acordo com a Bíblia, amém. Se não está de acordo com a Bíblia, irmãos, não tem negociação, não tem conversa, não tem como a gente chegar e falar que alguma coisa está acima de Deus. Se o primeiro mandamento é a gente chegar e servir a Deus, se o primeiro mandamento é eu chegar e obedecer, amar a Deus, eu servir a Deus, não tem como a gente chegar e ter outro mandamento. Por exemplo, vamos dizer assim, eu não tenho nada contra outras denominações, mas dentro do meu coração não existe alguém que chegue e fale, seja assim, esse daqui é o dono da igreja. Misericórdia, o dono da igreja tem que ser Jesus. Não adianta chegar e dentro do estatuto da igreja ter assim uma denominação, só existe um que manda e que é dono daquela igreja. Não pode ser assim. A nossa denominação, por exemplo, dentro do nosso estatuto, vai dizer o quê? O pastor, ele pode ser o presidente da igreja. Não é que ele é ou deve ser, ou também não vai dizer que o pastor, ele tem 100% de autoridade para fazer o que ele quiser ou bem entender dentro da igreja. Não pode. Ele não pode chegar, por exemplo, e falar assim, eu quero vender esse prédio para mudar o povo para outro lugar. Não pode. Gozado que existem algumas denominações onde diz que esse ou aquele ele pode fazer. Isso está acima da palavra de Deus. Porque quem é o cabeça da igreja? Só tem um, Jesus. Ou seja, a gente como membro, a gente como líder dentro da igreja, nós temos que saber qual é o nosso lugar. Se eu estou ali para ensinar ou para liderar, eu tenho que saber que existe alguém que manda em mim. Só que a gente vê e conhece muitos por aí que chegam e estão acima de qualquer coisa. Ninguém repreende, ninguém manda, ninguém exorta, e a pessoa vai fazendo as coisas como ele acha. Vai ter um dia que todos nós daremos conta. Ou seja, qualquer obra, não importa se ela é boa, se ela é ruim, se ela é grande, se ela é pequena, ela só vai crescer se Deus permitir. Ou, melhor dizendo, qualquer crescimento que ela venha a ter, não é por mérito daquele que manda. O único mérito é o Espírito de Deus que habita em nós, que trabalha e exorta em nossos corações. É aquele que chega e vai determinar todas as coisas na nossa vida. Então, a gente vai chegar e falando sobre essa questão da responsabilidade daqueles que ensinam. Paulo ele vai falar lá no versículo de número 10. Olha só o que ele chega e fala.
Eu lancei o fundamento como prudente construtor. O que significa isso? Ele lançou, ele chegou e colocou o fundamento dentro daquela igreja. Agora, ele estava preocupado em perpetuar? Não. Porque o trabalho dele era chegar e colocar uma base sólida. Que base sólida, irmãos, é essa? Quem me conhece já por um tempo aqui dentro dessa igreja e acompanhou as mensagens, as pregações, vai ver que em todo esse tempo eu sempre tentei chegar e trazer uma mensagem sempre baseada naquilo que está na palavra. Podem reparar, irmãos, a gente tem essa responsabilidade de tentar fazer ou falar ou ensinar aquilo que está dentro da palavra e não mais do que isso. A gente não pode chegar e querer, por exemplo, fazer com que as pessoas elas dependam da gente. A gente tem que chegar e ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a que elas consigam caminhar pelas suas próprias pernas. Nem sempre conseguimos. Mas o que a gente não pode chegar e falar assim: olha, eu sou teu pai espiritual. É nada. Não existe essa. Onde está isso na Bíblia? Que tem pai espiritual. Não tem pai espiritual coisa nenhuma. Quem é o nosso pai? Deus. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Quem está dentro do nosso coração, sempre chamando a nossa atenção e puxando a nossa orelha? Espírito Santo. Então, nós não devemos satisfação para ninguém. É óbvio que por consideração, alguém que vai se ausentar da igreja, vai chegar e vai falar para os irmãos mais próximos que faz parte da liderança, porque às vezes a pessoa tem responsabilidades dentro da igreja, então chega e fala: ó, irmão, irmã, não necessariamente ao pastor, ó, irmão, irmã, eu vou ficar um tempo fora da igreja. Ou seja, que raios de coisa que é essa de ter pai espiritual? Isso não existe, não está na Bíblia. Então existe o quê? Temos responsabilidades, e Paulo, quando ele chega e fala que lançou o fundamento, ele não estava preocupado em chegar e ele dar continuidade. Por que ele fala isso? Sabe por quê? A gente não perpetua nos lugares. Eu mesmo fiquei 4 anos, eu não vou ficar. Imagina se eu não tentasse durante esse tempo todo trazer algum fundamento, trazer algum ensinamento para vocês. Vocês é que vão chegar e analisar se conseguiram aprender ou conseguiram captar ou guardar alguma coisa. Mas o importante é que essa obra ela continue, não com base naquele que estava antes, não com base em quem estava antes de mim, não com base em quem eu estou, mas com base naquilo que está dentro das Sagradas Escrituras. E aí Paulo ele faz a exortação: toma cuidado com aquele que vem depois. Ele vai chegar e vai falar assim, versículo 11: ninguém pode lançar outro fundamento além do qual ele foi, daquilo que ele colocou. Qual fundamento que Paulo colocou? Jesus. Paulo colocou somente Jesus. Se eu chegar e durante esse tempo todo estivesse colocando outra coisa que não fosse os fundamentos que estão na palavra de Deus, irmãos, misericórdia. Aí que eu acho que é legal dentro da igreja batista, dentro da nossa denominação. A igreja, a membresia da igreja, ela tem o poder de chegar e tirar aquela pessoa que não está seguindo corretamente com a palavra de Deus. Olha só que coisa legal. Olha que coisa interessante que existe dentro da regra da nossa denominação. Não é assim, chegar e tirar o pastor: eu não gostei desse pastor. Não, não é isso. Agora, se um tal pastor que está à frente, ele começa a fazer coisa maluca aqui dentro desse lugar, se ele começa a chegar e torrar todo o dinheiro, se ele começa a fazer extravagância dentro da igreja, se ele começa a chegar e trazer ensinos, de chegar e falar para você assim: ó, irmão, eu vou te ensinar como você ficar rico, para a glória de Deus, misericórdia. Não é assim.
assim. Existe todo um agir e trabalhar de Deus. Olha só que interessante, nas cartas do Apocalipse, nas 7 cartas das igrejas do Apocalipse, só tinha duas igrejas aonde Jesus ele não repreendeu. Uma nós lembramos sempre muito bem, né? A igreja de Filadélfia. Segunda igreja, Esmirna. Olha só que interessante. Estas duas igrejas, sabe o que elas eram? Eram as igrejas mais pobres que existiam das 7. Pobres no sentido de quê? Posses. Pobres no sentido de quê? O povo sofria. Pobres no sentido de quê? O povo passava tribulação, falta das coisas, mas eles tinham uma coisa no seu coração. Eles amavam se reunir para cultuar a Deus. Eles amavam se juntar para ajudar quem estava necessitado. Agora, como que uma igreja pobre fazia isso? Ela não estava olhando para aquilo que ela tinha ou para aquilo que ela podia faltar, porque ela colocava toda a dependência dela em Jesus. Sabe o que nós fazemos nas nossas vidas, onde nós colocamos a dependência da gente? Nós colocamos a dependência da gente naquilo que nós ganhamos. Nós colocamos a dependência da gente naquilo que nós sabemos fazer bem. Nós colocamos a nossa dependência dentro daquilo em que nós temos uma segurança e uma zona de conforto. Raramente nós colocamos a nossa dependência em Deus. Sabe quando nós colocamos a nossa dependência em Deus? Quando a gente não tem mais para onde correr, para onde buscar a solução, aí a gente chega e fala para Deus assim: Senhor, seja o que Deus quiser, seja o que o Senhor quiser na minha vida. Aí nessa hora a gente coloca a nossa dependência total na presença de Deus, porque a gente já não tem mais para onde correr. Mas Paulo, ele chega e ele trabalha dessa maneira. Nós temos responsabilidades, e tanto eu quanto você, ou como qualquer outro que vier aqui, irmãos, muito cuidado, não se deixe enganar. Conheçam muito bem as pessoas. Não deixem as pessoas chegar e tentar, sabe, manipular o teu intelecto, manipular a tua emoção. A gente não pode fazer isso, irmãos. A gente não pode manipular a emoção de ninguém. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, e o único que tem que ser exaltado é Jesus. Somente Ele. A partir do momento em que eu e você começamos a gostar mais do homem do que de Deus, e por mais que você chegue e você fale dizendo você, não, mas eu não é assim comigo. Às vezes é. Às vezes a gente se deixa enganar. Às vezes a gente deixa de observar a palavra, meditar na palavra, porque tudo aquilo que a gente precisa está dentro da palavra. Qualquer tipo de exortação, aviso, repreensão, qualquer tipo de situação que você chega e você pensa assim: ah, mas será que é assim? Dentro dos exemplos, dentro dos homens que foram levantados por Deus em toda a história da humanidade, que estão registrados aqui, Deus, ele chega e fala para o seu povo: medita nas Escrituras, porque são elas que vão te levar para a vida eterna. Isso está falado desde lá do Antigo Testamento. Medita nas Escrituras. Nós temos que chegar e meditar na palavra de Deus. Nós temos que chegar e a gente viver essa palavra, mas viver a gente em conhecer e seguir cada vez mais, buscando essa presença de Deus. E que quando você busca isso daí, não somente para você, mas para você ajudar o seu próximo, pode ter certeza, cada vez mais o corpo vai crescer. Continuando. Versículo de número 16, Paulo ele vai chegar e vai falar assim:
Mas a ocasião que ele dá, muitas vezes pensamos que é para a gente só, individualmente. Ele fala assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós, ele é sagrado. Muita gente, a gente confunde isso daí simplesmente com o nosso corpo. E muitas vezes nós pensamos isso aí somente no nosso físico. Mas Paulo, ele está falando da gente, não somente, no caso específico, nós, como pessoas de corpo físico, mental e espiritual, mas ele está falando de igreja, na sua parte física, corpo, nós somos membros, na nossa parte mental como igreja e na nossa parte espiritual como igreja. Aí você pensa o seguinte: o que isso tem a ver? Irmãos, toda igreja que está dividida no seu propósito, ela não prospera. Toda igreja que ela caminha por dois caminhos diferentes, ela não avança. O que Paulo está falando aqui, que nós somos santuário. O que é o santuário de Deus? O templo. Porque a gente muitas vezes pensa assim: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim, nosso corpo físico pessoal, nossa pessoa, nosso corpo, a nossa alma, nossa carne, nosso espírito, é templo do Espírito Santo. Mas nós como igreja, nós somos santuário. O que é santuário quando ele está falando na Bíblia? Lá no passado, no Antigo Testamento, santuário, Santíssimo dos Santos, quantas pessoas elas podiam entrar no Santíssimo dos Santos dentro do templo do tabernáculo? Sumo sacerdote. Só ele tinha o direito de chegar e entrar no Santo dos Santos. Agora, Jesus, ele veio para chegar e acabar com tudo isso aí, para fazer com que todos nós tenhamos esse acesso direto à presença de Deus. Deus, ele entrava no Santíssimo, e só uma pessoa, que era o sumo sacerdote, tinha essa honra de poder ter a presença de Deus na sua vida, para chegar e tomar toda a direção para o povo. Nós como igreja, nós somos esse templo, nós somos esse santuário de Deus, aonde Deus, ele chega e visita a igreja, quando nós estamos firmados no único propósito, numa única direção. Então, quando Paulo, ele chega e fala isso daí, isso vale, irmãos, para qualquer um que vier aqui depois. Esse negócio de falar assim: a igreja vai crescer, eu vim para fazer essa igreja crescer. Cuidado! A igreja, ela tem que crescer conforme a medida que Cristo liberta a cada um de nós. Nós temos que ter muito cuidado com isso daí. E o crescimento, quando vem de Deus, o crescimento é com qualidade. O corpo, ele cresce junto, unido, perfeito, de uma forma em que esse corpo, a igreja, ele fica, preparado e pronto para enfrentar qualquer tipo de adversidade. E vocês pensam que igreja não enfrenta? Vocês acham que igreja grande, igreja formada, igreja pronta, ela não enfrenta adversidade, não tem afronta? Olha, coisa simples, coisa boba. A gente chegou hoje na frente da igreja para abrir a igreja. Aí a irmã Ivanilde, ela chega e fala, justo na frente da igreja, no canteiro, se você chegar na hora de você ir embora, você vê. O canteiro da nossa igreja, a prefeitura que fez todo esse trabalho, estava floridinho, estava bonitinho, sabe? Semana toda. Tudo destruído, arrancado, chutado, pisado, as flores estavam todinhas do canteiro lá no chão, arrancadas mesmo. Aí a gente, ela chegou e falou, olha lá dos outros, do vizinho da frente, do vizinho do lado, tudo inteiro perfumado. Por que será que existe essa perseguição contra a igreja de Deus? É porque a gente está se esforçando, irmãos. A gente está se esforçando para fazer o que é certo. E quando você está no caminho certo,
vai vir, irmãos, vai vir tribulação, vai vir sofrimento, vai vir afronta, vão querer te tirar a paz. Aí você vai pensar o seguinte: mas por que eu estou passando por tudo isso? De glória a Deus. De glória a Deus. Porque Deus está querendo que a gente dobre mais o nosso joelho. Deus está querendo que a gente cada vez mais esteja firmes no meio da tempestade, no meio da tribulação, para a gente caminhar na direção de um alvo único na nossa vida. Não é prosperar, irmãos. Não é chegar e melhorar de vida. Tudo isso Deus ele sabe que nós precisamos para nós vivermos de uma maneira razoável e confortável. Mas as coisas elas entram contra a nossa vida para nos tirar da presença de Deus. Se você continuar firme no propósito, olhando somente para Deus, Jesus ele fala: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vivei a cada dia o seu mal. A nossa luta é diária e incessante. Agora, aquele que fala que não tem luta, reveja seus caminhos. Reveja se você realmente está seguindo os mandamentos de Deus ou seguindo os mandamentos do mundo. Terceiro ponto. Versículos de número 18 até 23. Paulo ele vai falar sobre sabedoria, inteligência, perspicácia humana. Todas essas coisas de nada valem diante da presença de Deus. Ele começa com uma exortação bem firme. Ninguém se engane a si mesmo, versículo 18. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Porquanto Deus ele diz: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O que significa isso daí? Irmãos, muitas vezes nós, quando vamos fazer a obra de Deus, muitas vezes traçamos um monte de estratégia dentro de nossas vidas. Muitas vezes achamos que fazendo dessa maneira, fazendo daquela maneira, nós conseguimos alcançar as pessoas. Muitas vezes, se a gente chegar e ficar analisando as pessoas, a pessoa está fazendo um monte de coisa errada, mas assim, se eu não trouxer, se eu não carregar ela no colo e levar para a presença de Deus, ela não vai vir para a igreja. É complicado quando você carrega no colo e traz para a presença de Deus uma pessoa carregada de coisas erradas. Não que a igreja não tenha que aceitar, ela tem que aceitar qualquer pessoa. O que não podemos fazer é o seguinte: mas se você chegar e você tirar isso dela, ela não volta mais para a igreja. Então, irmãos, as portas elas estão abertas para qualquer um. E todos nós, eu vou dizer para vocês, todos nós que nos achegamos à presença de Deus, nós chegamos certinho, nós chegamos totalmente inteiros, íntegros na presença de Deus? Eu acredito que não. Eu vou dizer para vocês, irmãos, até aquele que nasce dentro da igreja, eu tenho filhos que nasceram dentro da igreja, até aquele que nasce dentro da igreja, ele não é perfeito. À medida que nós vamos crescendo, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Agora, quando alguém chega com determinados problemas e a gente começa a pegar pesado, aí aparecem os irmãozinhos e falam assim: não, mas se você fizer assim, essa pessoa não vai voltar nunca mais para a igreja. Jesus, ele ama os pecadores, mas Deus ele abomina o pecado. E a igreja ela serve para quê? Para nos limpar. A igreja ela serve para tratar a gente, para tratar as pessoas. A palavra de Deus que nós ouvimos sempre quando a gente vai para a igreja, a palavra ela existe para quê? Para nos limpar das coisas erradas. Ou seja, eu trago as coisas do mundo para a igreja, mas as coisas do mundo elas não podem ficar na presença de Deus.
Então Paulo ele chega e ele repreende essas pessoas que trazem estratégias, que se acham sábias, que trazem assim, vamos fazer isso na igreja que vai dar certo. Irmãos, primeiro critério é orar. Segundo critério é orar. Terceiro critério é orar. Quarto critério, esperar em Deus a resposta certa. Não é sair desembestada a fazer qualquer coisa que mandam para nós. Não é assim. A gente tem que chegar e ter a sabedoria que vem dos céus. Ou seja, a partir do momento em que a gente deixa aquele cabeça ficar no centro de todas as coisas, quem é o cabeça? Eu vou dizer para vocês, todas as igrejas cristãs, elas dizem que o cabeça é Cristo. Na hora que você começa a conhecer a igreja, você vai ver que o cabeça não é Cristo. Ou, quando a gente vai chegar e ver o final desse capítulo, vai dizer assim, Paulo ele vai falar assim, todas as coisas elas são de vocês. Nossa, todas as coisas elas são nossas. Todos nós somos de quem? De Jesus. E Jesus é de quem? É de Deus. Ou seja, cuidado quando o cabeça de uma igreja não é Jesus. Quando o cabeça de uma igreja é uma determinada pessoa. Quando o cabeça de uma igreja é assim, para eu fazer isso ou aquilo, eu tenho que pedir a bênção para aquilo lá. Não é assim. A igreja tem as suas diretrizes. E se as diretrizes elas estão de acordo com a palavra de Deus, é isso que nós temos que fazer. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Guardem essas coisas no seu coração. A partir do mês que vem, nossa igreja, eu sou membro dessa igreja, apesar de eu não estar presente, mas eu sou membro dessa igreja. A partir do mês que vem, a associação, a ABCEF, a Associação Batista das Igrejas Centro do Estado de São Paulo, ela vai estar ajudando vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, a gente tem o nosso grupo, todo mundo tem contato mesmo. Existem a nossa irmã Nilde, que é a vice-presidente da igreja, que vai estar na direção aqui da igreja. Eu, a qualquer momento, vocês podem entrar em contato comigo. E depois eu vou colocar dentro do grupo o pastor Genivaldo, que vai ser o pastor presidente da nossa associação na próxima gestão. Ele é que vai estar incumbido de ajudar a nossa igreja. Infelizmente eu não consegui, nesse ano que passou, né, de janeiro até agora, eu não consegui chegar e encontrar alguém que estivesse, que encarasse o desafio de continuar o trabalho aqui em Lençóis Paulistas. Mas irmãos, a gente não pode desistir. Tenha certeza de uma coisa: Deus é aquele que está sustentando todas as coisas na vida da igreja. Deus é aquele que tem olhado com olhos, não de repreensão. Deus tem olhado com olhos de amor. Deus tem olhado com olhos de zelo. Deus tem olhado com olhos de misericórdia para fazer com que essa igreja ela continue sua caminhada. E se nesses 4 anos eu conseguir ajudá-los em alguma coisa, se vocês conseguiram aprender alguma coisa, a glória é do Senhor. E que nós continuemos sempre juntos. Porque eu vou dizer para vocês, eu estou indo embora, mas eu ainda tenho alguma coisa para fazer aqui. Eu ainda vou passar pelo concílio nessa igreja. E quando passar, eu quero que vocês estejam presentes nesse concílio, para eu chegar e ser ordenado aqui pela igreja de Lençóis, que eu acredito que acho que nunca teve concílio aqui em Lençóis. Tá bom? Amém. Vamos para o texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23 até o 32. Eu convido aqui à frente a nossa irmã Nilde, nosso irmão Antônio. Essa é a última ceia que eu realizo com vocês oficialmente. Todas as outras que forem acontecer, se eu estiver, será como convidado.
por quem estiver à frente da igreja, ou seja, irmão comigo, ou algum interino que a associação levantar aqui. Mas vamos ao texto da ceia. Versículo de número 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nesse momento que nós vamos estar consagrando os elementos, vocês que vão participar da ceia, estejam orando pela sua vida, para que todos nós, em comunhão com Cristo e com a igreja, possamos estar celebrando essa ceia. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos diante da Tua presença os alimentos que fazem parte da ceia. O pão que simboliza o corpo, o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz para pagar os nossos pecados. Ó Senhor, nesse momento nós consagramos diante da Tua presença para que nós possamos cumprir a Tua ordenança, a ordenança que Teu Filho colocou para as nossas vidas, para que esse pão que simboliza o corpo e esse cálice que simboliza o sangue de Cristo, ele venha a ser cada vez mais transformador na nossa vida, no sentido de que nós estamos aqui anunciando a morte de Cristo, anunciando a sua ressurreição, anunciando a sua assunção e anunciando o dia que Ele espera pela tua ordem para retornar a esse mundo, para nos levar para diante da tua presença e ficarmos por aí eternamente diante de ti. Obrigado por todas as coisas, e que cada um dos nossos irmãos venha a ser abençoado nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vão participar da ceia, fiquem em pé no seu lugar, que os nossos irmãos vão estar passando para entregar os elementos.
Nós, como igreja, nesse momento, vamos comer todos juntos esse pão que simboliza o corpo do Senhor. O cálice que representa o sangue de Cristo, pelo qual Jesus ele pagou com a sua vida. Aquela cruz representa todo o sofrimento que Jesus ele passou, padeceu, toda a humilhação. Imaginem só o próprio Senhor, o próprio Deus passar por tudo aquilo que ele passou. Muitas vezes nós dizemos para nós mesmos na nossa vida que nós somos humilhados, maltratados, que nós sofremos, mas irmãos, a gente não tem noção do que o nosso Senhor ele passou por nós. E esse cálice que nós estamos com a nossa mão, Jesus ele chegou e falou: é a última aliança que Deus faz com nós. Porque esse cálice ele tem uma importância simbólica muito grande para nós. Porque Jesus ele chega e fala que nós estamos anunciando a sua morte. Nós estamos anunciando a sua ressurreição. Nós estamos anunciando o momento que ele foi para o céu para ficar ali ao lado do Pai, intercedendo pelas nossas vidas dia após dia. E Jesus ele aguarda ansiosamente, irmãos, a ordem de Deus para chegar e voltar a esse mundo, para levar e carregar a cada um de nós que estamos participando desse corpo, juntamente com a eternidade. E vamos todos juntos e vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Levamos juntos, irmãos. Grande Deus, eterno Pai, aqui nós estamos agradecidos quando nós acabamos de participar da mesa do Senhor. Que cada um de nós possamos estar firme dentro da palavra do Senhor e fazer somente a vontade dele em nossas vidas, para que nós possamos acrescentar muitas bênçãos em nossas vidas, Senhor, em nosso viver, em todos os lugares que nós estivermos. O Senhor possa estar em nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos ser diferentes, que as pessoas possam ver que nós somos realmente cristãos. E que nós possamos saber agradecer neste momento tão importante que é participar da ceia, da mesa do Senhor. Saber o quanto Ele sofreu ali naquela cruz por nós, para nós sermos salvos no dia. Por isso, meus irmãos, nós temos que agradecer todo instante da nossa vida por esse privilégio que nós temos ser chamado um dia para estar na presença de Deus. Eu louvo o nosso Deus. Obrigado. Em nome de Jesus, por isso. Amém, Senhor.